Altíssimo, aonde você estiver ao alcance da minha voz, que o Espírito Santo de Deus fortaleça você, ilumine o teu caminho, que o Senhor te conceda entendimento, espírito de revelação, que nenhum engano permaneça na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, em nome de Jesus Cristo. O texto que nós vamos compartilhar está no Salmo 20, no versículo 7 e 8, fala assim para nós: alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e nos manteremos firmes. Então a pergunta para nós: em quem nós temos confiado? Esse texto diz que um grupo de pessoas está confiando nos carros de guerra, está confiando nos seus cavalos. Quando a palavra de Deus fala de carro de guerra e cavalos, ele está falando na força do homem, na força da carne, no pensamento do homem, na ideia do homem, no plano do homem, na intelectualidade humana. Então, o carro de guerra e os cavalos representam a força humana. Mas ele está falando aqui que nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. E aqueles que confiam nos carros de guerra e nos cavalos, eles vacilam e caem. Mas nós nos erguemos e nos manteremos firmes. Então você pode ter a intelectualidade, você pode ter uma sabedoria humana, isso tudo ajuda. Mas isso não vence a guerra. Deus não despreza o conhecimento humano, o que você aprendeu, o que você estudou, a sua experiência humana. Mas nas batalhas espirituais, nós precisamos conhecer Jesus. Precisamos conhecer a sua palavra. É isso que vai vencer as batalhas espirituais. Às vezes, todo o conhecimento humano não resolve a vida, porque ela está enguiçada por uma obra maligna. Conhecimento humano não vence a obra maligna, mas conhecer o poder de Deus, usar o poder de Deus, a autoridade que há no nome de Jesus, para despedaçar prisões, cadeias e grilhões, e impedimentos e força das trevas que querem travar a nossa vida, o poder de Deus entra aí, em toda essa situação. E muitas vezes nós temos mesmo que renunciar todo um conhecimento humano e deixar Deus trabalhar do jeito que Ele quer, entregar tudo nas mãos do Senhor para Ele agir. E muitas vezes o nosso orgulho não quer abrir mão da nossa própria ideia, do nosso próprio plano. A palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 16, a partir do versículo 1, que os homens fazem planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O poder de Deus vai nos dar vitória. O poder de Deus vai nos fazer firmes e vai fortalecer os pés vacilantes, as mãos cansadas, os joelhos trementes, os corações turbados. É a força do Senhor, é o poder do Espírito Santo em nós. São as armas espirituais que Deus deixou para nós, conforme Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Ele também escreveu, não na carta aos Efésios, mas ele também escreveu para a igreja que estava em Coríntios. O que ele escreveu? Ele escreveu que as armas
da nossa guerra, da nossa milícia, são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza do inimigo. Então, o que vai jogar por terra o ataque do inferno, os impedimentos que o inimigo que o inimigo quer trazer, que vai jogar isso tudo por terra, é o poder de Deus. É a armadura que Ele deixou para nós. É o poder dele que Ele falou, você tem que se revestir no meu poder, na força do meu poder, para que você esteja firme contra as astutas ciladas do diabo. Muitas pessoas têm caído, porque desprezam o poder de Deus, desprezam a profecia, desprezam o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz, em 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 17, para nós não desprezarmos a profecia, a palavra de Deus, a revelação de Deus, e não apagar o Espírito Santo, desprezar o fogo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o renovo do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, no dia mau, no dia da guerra, no dia da luta. O que te faz vencer é o poder do Espírito Santo, é a armadura de Deus. É importante todo um conhecimento, enquanto o que está acontecendo é natural, você vai usar o seu conhecimento humano, você pode usar e não é pecado, porque está tudo no nível natural. Agora, quando vai para aquele nível espiritual, você vai precisar do poder do Espírito Santo. É a hora que a resposta certa vem de Deus e que os nossos planos vão ser deixados de lado. A minha ideia vai ser deixada de lado. Meus pensamentos serão deixados de lado. A palavra de Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Jeremias 29, 11. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus, o profeta Isaías falou, os pensamentos de Deus, no capítulo 55 do profeta Isaías, esses pensamentos são maiores do que o nosso. Os caminhos de Deus são maiores. Então, na maioria das vezes, porque a maioria das guerras são espirituais, é do poder de Deus que nós vamos precisar. E muitas pessoas estão pegando armas naturais para lutar naquilo que é espiritual e não está conseguindo a vitória. Está nadando e morrendo na praia. Mas agora Deus está dando a resposta. Deus está dando direção. Você está aí enguiçado? Você tentou de tudo e não conseguiu? Você já foi para um lado, já foi para o outro? É hora de você parar e começar a orar e pedir de Deus a direção e o poder de Deus para você enfrentar esse mal. Não é na sua humanidade, não são com os carros de guerra e nem com os cavalos que você vai vencer isso. Você vai vencer com o poder de Deus. E o poder de Deus está disponível para aquele que crê, para aquele que se sujeita a Deus, porque para receber o poder de Deus, eu tenho que largar o meu. Eu tenho que deixar o meu. Eu tenho que depender de Deus. Eu tenho que me curvar diante dele. Eu tenho que me humilhar debaixo das mãos dele. E muita gente não quer. Muita gente não quer. Muita gente não quer abrir mão e quer insistir em armas naturais, quer insistir com o cavalo, quer insistir com os carros de guerra, que não vai trazer a vitória. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Pai,
Eu coloco diante de Ti todos que estão passando por lutas e aflições e conflitos e crises nesse momento. Pessoas que estão se debatendo com as suas próprias armas, seus próprios planos, suas próprias direções, seus próprios pensamentos. E estão se esgotando, se desgastando, nadando e morrendo na praia. Sem vitória, amargando derrotas e frustrações. Mas agora, o Senhor falou na Tua palavra que os cavalos e os carros de guerra, eles dão voos na vitória. Mas o Teu poder vai nos dar vitória. A Tua unção vai nos dar vitória. As armas espirituais nos dará a vitória. Que o Senhor ajude para que esse homem, essa mulher, se apegue, se revista das armas espirituais para vencer aquilo que é espiritual. Em nome de Jesus, traz a Tua vitória para ele, a Tua vitória para ela, a Tua vitória para essa família. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muitíssimo.